Fala, meus queridos, minhas queridas, e aí? Tudo bem com vocês? Tudo mais leve? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal que fala sobre ser mais leve, mas não é sobre emagrecimento, beleza? Então, desde já, antes da gente começar, se inscreve se não é inscrito, compartilha com geral aí, quem vocês acham que precisa desse conteúdo. Pô, acelera, amassa o dedo nesse like aí e deixe seus comentários. Diz o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês acharam desse vídeo, alguma sugestão aí para temas, para vídeos, para eu dar uma estudada e trazer para vocês, beleza? E principalmente aquilo que tiver no meu radar de experiência, beleza? Então vamos pro vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar... no vídeo passado eu dei 7 dicas aí práticas para a gente tornar o nosso dia a dia mais leve. Então hoje eu vou tentar pegar as 7 e fazer vídeos separados, mais aprofundado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como simplificar os nossos pensamentos, beleza? Simplificando pensamentos, a gente torna a nossa vida mais simples, mais leve. Valeu? Se liga aí e corre pro vídeo. Então, para a gente iniciar, o que é simplificar os pensamentos? O que são pensamentos simples? A gente vê que muita gente tem, até a gente mesmo, muitas vezes a gente percebe que tem pensamentos embolados, um vem atrás do outro e a gente não consegue frear esses pensamentos, os pensamentos atropelados, os pensamentos negativos. E por isso nós podemos e devemos começar a simplificar nossos pensamentos. Sêneca, deixa eu pegar a cola aqui. Sêneca disse assim, ó: estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação, pensamentos, do que na realidade. Então, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Daí a confusão mental que a gente acaba criando, que a gente acaba tendo por conta dessa sucessão de pensamentos repetitivos e um em cima do outro e que a gente não consegue frear. Mas aqui eu vou tentar passar para vocês, e tudo aquilo que eu falo nesses vídeos e tudo, eu também tenho que praticar e colocar na minha vida para que realmente eu seja verdadeiro com vocês aqui, né? Então, eu acho que isso é o bacana de trazer alguma coisa para vocês, algum conteúdo que eu também me forço sempre a estar melhorando como pessoa, sendo mais simples, mais leve, que eu acredito que é assim que a gente atinge a verdadeira maturidade. Mas aí vocês podem me perguntar: Alex, é possível controlar os pensamentos? É possível selecionar os bons dos ruins, os positivos dos negativos? É possível frear aqueles pensamentos que nos deixam agitados, acelerados e que não permitem a gente acalmar? Sim, é possível. Né? Fazendo um estudo para trazer esse vídeo para vocês, tem algumas técnicas, né? E eu separei aqui dentre as mais palpáveis, né? Mais factíveis, aquelas que realmente a gente consegue fazer no dia a dia. Eu vou trazer 2 aqui para vocês, para que a gente melhore os nossos pensamentos melhores vão melhorar nossa mente, e a gente melhorando a nossa mente, que é o que manda tudo, a gente vai ter uma vida melhor. Para a gente começar, realmente, a gente precisa entender como funcionam nossos pensamentos. Aí eu quero trazer uma passagem bíblica, Colossenses 3:2, que diz assim, ó: mantenham seus pensamentos nas coisas do alto, Paulo dizendo, né? E não nas coisas terrenas. Lá quando Jesus falou para quem perguntou para ele como fazia para alcançar a vida eterna, ele disse: vende tudo, doa e me segue. Aqui também Paulo vai dizer que a gente deve pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Trazendo para a nossa realidade, o que Paulo quer dizer, o que Jesus quis dizer naquela outra passagem? Que a gente deve se preocupar com o que realmente importa. A gente deve
descartar, jogar fora, deletar da nossa mente, mandar embora assim que vem, aqueles pensamentos negativos, poluídos, aqueles pensamentos que nos travam, que não permitem que a gente avance. E sim, nós temos controle sobre a nossa mente. Você tem o controle sobre a sua mente. A gente não pode ser refém dos nossos pensamentos. A gente não pode alimentar pensamentos negativos, pensamentos corrosivos, pensamentos que nos travam. Paulo já dizia lá atrás, seus pensamentos têm que ser naquilo que realmente importa, naquilo que é caro para você, naquilo que importa para você. O que não importa para você, manda embora esse pensamento. Se a gente soubesse um pouco mais sobre a nossa mente, como funciona, se a gente estudasse um pouquinho sobre a nossa mente, a gente ia conseguir controlar melhor a nossa mente e não ser tão influenciados pelos nossos pensamentos. Porque nossos pensamentos, se a gente consegue controlá-los, a gente voa. Se a gente não consegue controlá-los, a gente fica estagnado, a gente fica parado. Eu acredito que assim, é claro que nem sempre nossos pensamentos são positivos. Acredito até que sem um controle mental sobre os nossos pensamentos, a gente vai ter mais pensamentos negativos, ruins, do que positivos, bons. Acredito nisso. Mas a gente precisa aprender, a gente precisa ligar a chave para conseguir alterar, substituir, mudar mesmo os nossos pensamentos. De ruim para bom, de negativo para positivo. Sim, é possível. É possível. Assim que os pensamentos, principalmente os negativos, chegam na nossa mente, quem já sentiu, diz aí no comentário. A gente sente que eles começam a controlar a gente. Porque é simples, ou a gente controla a nossa mente, os nossos pensamentos, ou somos controlados por eles. E na maioria das vezes, os pensamentos nos controlam porque a gente dá atenção para eles, a gente dá valor, a gente alimenta eles, e eles crescem na nossa cabeça, e eles tomam conta da nossa vida, e eles nos dão comandos mesmo, como se fossem ordens. A gente tem que parar com isso. Eu tenho que parar com isso, você tem que parar com isso. Temos que dar um basta nesse controle que os pensamentos têm sobre a nossa vida. E aí Marco Aurélio disse assim, a alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. Ou seja, você é o que você pensa. E se você não controlar os seus pensamentos, você vai ser refém dos seus pensamentos. E geralmente, quando a gente é refém dos nossos pensamentos, esses pensamentos não são positivos. Pegou a visão? Nossa mente, a gente sabe muito bem disso, a nossa mente é muito poderosa. Mas nós, como donos da nossa mente, temos que ser mais poderosos que ela e realmente comandar a nossa mente. Então, já deu para vocês perceberem que nossa mente é poderosa? Mas nós temos poder sobre ela. Nós temos poder para enfraquecer os pensamentos ruins, para dar lugar a pensamentos melhores, para ir substituindo aos poucos algumas questões que a gente vai falar agora, para que esses pensamentos vão se transformando do ruim para o bom, do negativo para o positivo. Então vamos falar. Eu trouxe duas, né? Que eu acho que já dá um ganho de qualidade mental enorme. Duas dicas aí, como se exercitar e como a gente pode realmente melhorar o nosso controle mental. Você já viu ou já viveu alguém dizendo assim, nossa, os pensamentos vêm na minha mente e começam a controlar e eu não sei mais o que fazer e eu fico perdido neles ou perdida neles e não sai da minha cabeça, eu não consigo parar de pensar naquilo e logo eles estão controlando minha vida, minha mente.
Quem nunca viveu isso, né? Na verdade, quem nunca? Vou trazer mais uma passagem bíblica aqui, de Mateus, que disse assim, ó: conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Jesus via, sentia o coração das pessoas. E por que as pessoas pensavam mal em seus corações? Porque não tinham noção de que aquele pensamento era ruim e dava valor para ele, ou tinha noção, e aí o que é pior, alimentava esses pensamentos ruins e não tinha controle sobre ele. Os pensamentos ruins sendo alimentados, eles vão controlar a nossa vida, isso é fato. Mas aí nós, como somos bons, a gente vai controlar esses pensamentos negativos e vamos transformá-lo com essas ferramentas que eu vou dar para vocês agora, beleza? Então vamos lá, primeira ferramenta, para a gente começar a controlar. Gente, eu estou olhando para baixo aqui que eu estou pegando minha colinha aqui, senão eu me perco aí, não sei a sequência que eu falo aqui. Então vamos lá. A gente precisa controlar os nossos pensamentos e criar pensamentos que gerem um sentimento, que esse sentimento gere um comportamento e que esse comportamento gere um resultado positivo. Um resultado que nos dê prazer, que a gente se sinta realizado e que ative a nossa vontade de querer repetir. Pegou aí? Então, pensamentos que gerem sentimentos, que gerem comportamentos, que gerem resultado. E isso a gente começa a substituir. Então vamos lá, eu acho que a dica principal é estar atento. Estar atento, sempre que vier um pensamento negativo, a gente para tudo, parei de pensar nele, vou pensar diferente, para que esse pensamento, vou ser repetitivo, para que isso fique aí martelando na sua cabeça. Pensamento que gere um sentimento, que gere um comportamento, que gere resultado. Grava isso aí, que é muito importante. Se esse pensamento ruim você não para, ele vai gerar um sentimento ruim, vai gerar um comportamento ruim e um resultado ruim. E à medida que você repete e repete e repete, cada repetição se torna mais difícil você voltar atrás e transformar esse sentimento. Então imagine só, você está discutindo, eu estou discutindo com a minha esposa. E discussões sempre são muito vazias, né? Acho que ninguém ganha nada discutindo. A gente tem que resolver o problema. Agora, um puxa para cá e outro puxa para cá, não adianta. E aí a discussão está mais acalorada. E aí eu, tendo visto esse vídeo, eu paro, vou em direção da minha esposa, dou um beijo nela e falo assim: amor, eu te amo. Vamos sentar aqui com calma e olhar só para a solução? Aí ela, com certeza, vai se assustar. Estou falando isso porque isso já aconteceu. Ela vai se assustar, vai ficar sem reação e provavelmente, muito provavelmente, ela vai me dar um outro beijo, vai me abraçar e vamos sentar e resolver. Ou seja, eu estava com o pensamento de discussão, de querer ganhar, de querer vencer, de querer sair por cima. E aí eu estopei esse meu pensamento, coloquei um outro pensamento de carinho, de amor. Esse pensamento gerou um sentimento bom, que gerou um comportamento de eu ir até ela e dar um beijo e falar palavras carinhosas, que gerou resultado, e um resultado bom. Provavelmente, na próxima discussão, ela vai ser mais leve, e pode ser que antes de eu tomar essa atitude, ela tome essa atitude. Então vira um ciclo
virtuoso que faz com que a gente transforme resultados ruins em resultados bons. Onde está o segredo do pensamento? Quando a gente pensa uma coisa boa, o nosso cérebro vai buscar lá no nosso arquivo outras coisas boas que são ligadas a esse pensamento que você acabou de ter. E o pensamento negativo é a mesma coisa. Então, imagina só, vocês já repararam que a primeira vez, em alguma situação de uma criança, ela não tem medo? Na verdade, a gente que coloca medo nos nossos filhos. Isso é fato. Justamente porque, imagina que o nosso filho está em pé na cama e quer pular. Com certeza, a gente olhando aquela situação, a gente vai lembrar de alguma coisa, de algum medo, de algum trauma que a gente teve e vai dizer, não pula daí. E por que a criança não tem medo? Porque ela não tem nada para comparar, nada para puxar no arquivo dela, porque ela nunca pulou e nunca se machucou. Então, esse é a questão do pensamento que vai buscar lá no nosso arquivo outros pensamentos parecidos. Então, se a gente dá valor ao pensamento negativo, a gente vai estar buscando lá no nosso arquivo outros pensamentos negativos que trouxeram sentimentos, comportamentos, resultados negativos. Então, a gente tem que começar a substituir para lá na frente a gente não ter nenhum ou ter pouquíssimos pensamentos negativos para serem puxados. Mas nós temos que começar hoje, agora. Eu já trabalhei com adestramento de cães. Cães também têm trauma. Os animaizinhos têm trauma. E como que a gente trabalha um trauma de um cão? Por exemplo, tem cão que não gosta de passar no portão de um outro cachorro. Ou ele se assustou em algum momento, ou aquele cachorro saiu e mordeu ele. Enfim, tem alguma coisa ali. E como que a gente faz para que esse cão perca esse medo? A gente passa repetidas vezes na frente do portão, para ele entender que ali não tem perigo e para ele substituir os pensamentos negativos que ele tinha. Então assim nós devemos fazer a substituição de pensamentos, uma outra linguagem. Difícil, pouco fácil. Eu tenho medo de cachorro, eu vou passar a me relacionar com mais cachorros, porque a maioria não vai te morder. A grande maioria não vai te morder. Mas isso a gente tem que querer. E aí vamos para a segunda dica, que é mudar a linguagem. Então, como mudar a linguagem? Deixar de falar as coisas negativas das situações para falar de maneira diferente. Por exemplo, se eu vou falar, nossa, tá muito difícil essa situação. Eu passo a falar, essa situação tá pouco fácil. Porque o nosso cérebro começa a entender. Ele não sabe, o nosso cérebro ele não vai saber distinguir o fácil do difícil. Na prática, digo na prática. Mas ele entende o que é difícil e o que é fácil quando a gente fala. Então ele entende o que é fácil e o que é difícil quando a gente fala. Então vamos dar para o nosso cérebro um entendimento diferente. Não é difícil, é menos fácil. Não é complicado, é menos simples. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo direto com a minha esposa. O nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. Tem um amigo que fala assim, daqui a 2 anos eu vou para tal lugar e depois eu vou para tal lugar. E todos os dias ele fala isso, todos os dias. Eu não acredito que o universo conspira, não acredito que seja assim. Mas eu acredito que o nosso cérebro passa tanto a acreditar naquilo que a gente fala para ele, naquela história que a gente conta para ele, que a gente passa a trabalhar inconscientemente para que aquilo dê certo. Entendeu? Então nós temos que contar a história certa para o nosso cérebro. Nós não temos que contar a história de derrota, a história de dificuldade. A gente tem que contar a história de vitória e a história de ser fácil. Captou? Captou a mensagem? Marco Aurélio disse assim: as coisas que você pensa determinam a qualidade da sua vida. Ou seja, seus pensamentos estão diretamente ligados à qualidade da tua vida.
Não tem como você ter uma boa qualidade de vida com pensamentos ruins. Vou bater na tecla de novo, mais uma vez. Porque pensamentos ruins geram sentimentos ruins, que geram comportamentos ruins, que geram resultados ruins. Pegou aí? Não tem como. É impossível. Então é isso, minha gente. Perceberam aí? É simples, mas não é fácil. Mas temos que fazer, não tem para onde correr. Temos que fazer, temos que controlar nossos pensamentos. Então, recapitulando, substituir os pensamentos ruins pelos bons, que vão gerar, estou sendo repetitivo mesmo intencionalmente, que vão gerar sentimentos melhores, comportamentos melhores e resultados melhores. Ou a gente não quer um resultado melhor. E outra situação é dar um novo sentido aos nossos pensamentos ruins, uma outra linguagem, para que lá na frente a gente não tenha mais pensamentos ruins para o nosso cérebro puxar do arquivo. Beleza? Então, mais uma vez, eu peço para você se inscrever. Se você gostou desse vídeo, amassa o dedo no like, tá bom? Compartilha com quem você acha que está precisando ouvir esse tipo de conteúdo. E comenta. O seu comentário é muito importante nos nossos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tamo junto.